Paz, queridos, paz, galera da Ungil e você que está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunhão e unidade. Esse tema que eu amo muito e que é muito atual na igreja nos dias de hoje. E para embasarmos o que nós vamos falar, queremos usar um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A palavra comunhão, ela aparece aí no Novo Testamento, na tradução do grego, como koinonia. Isso significa comunicação, parceria, contribuição. Então, ela só vai aparecer nesse sentido que nós conhecemos hoje no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a ideia de comunhão era uma ideia diferente dessa. O Antigo Testamento era uma ideia mais voltada para as celebrações, para a festa da Páscoa, para os cultos. Então era algo muito mais religioso, mais cerimonial. No Novo Testamento, a concepção que nós temos de comunhão é muito mais de relacionamento, de interatividade, de um relacionamento mais profundo com o nosso próximo. Para isso nós queremos usar um texto que é Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha o que diz esse texto. Levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que texto magnífico, queridos, porque fala da importância que Jesus colocou em nós através do Evangelho de se preocuparmos uns com os outros. Então a comunhão que Jesus nos ensinou e que a igreja primitiva com os apóstolos eles passaram para as gerações é de que a comunhão não está limitada apenas a um culto de domingo, a um relacionamento no culto semanal, mas a comunhão ela é o sentimento de querer participar da vida do outro. É o que Jesus ensinou acerca da misericórdia, misericardia, sentir a dor do próximo com os olhos do meu coração. É querer se relacionar. Então esse é o sentido de comunhão que o Novo Testamento nos traz, diferente do que o Antigo Testamento nos ensina. Algo muito mais sistemático e preso à lei. As reuniões eram feitas, existia um sacerdote que intermediava o culto e tudo mais, mas era algo muito superficial. Não tinha a profundidade que nós temos hoje em relação à comunhão. E quando nós unimos com a palavra unidade, né, que está totalmente conectado, a unidade também é algo muito mais profundo no Novo Testamento do que nós entendemos no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos um texto que é usado muito, é um texto lindo, que é o Salmo 133, verso 1. Quem nunca ouviu esse texto, né? Olha o que diz o texto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É um texto muito lindo que nós usamos muito para falar sobre o tema. Porém, união e unidade não é a mesma coisa. Nós precisamos desmistificar isso aqui. Por quê? Quando nós estudamos o contexto que esse texto de Salmo foi escrito, é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Davi estava comemorando a vitória sobre uma batalha que ele teve sobre Absalão, quando ele conseguiu unificar todo o reino e passar a governar em todo Israel. Então ele está comemorando essa vitória, ele está falando assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ele foi ajudado nessa guerra. Então a união, ela fala muito mais de um ajuntamento de pessoas que lutam por uma causa. É um agrupamento de pessoas que lutam em prol de alguma coisa. Isso é bom, porém não é a mesma coisa que unidade. Por quê? Porque no Novo Testamento a unidade aparece na perspectiva da igreja como algo muito mais profundo, como algo muito mais relacional, como algo que Jesus nos ensinou e que é magnífico, que eu amo muito, que ele falou isso na oração que ele fez pelos discípulos. Vamos comigo para João, capítulo 17. João, capítulo 17, na oração intercessória que Jesus fez pelos discípulos, a partir do versículo 20, olha o que ele fala, queridos. Olha o versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um,
como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Uou, que top, que magnífico. E nós precisamos agora expor esses 4 versículos, que é maravilhoso. No versículo 20, quando ele diz que eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, ele está dizendo que a condição para a unidade é crer em Deus através da palavra. Então a unidade está totalmente relacionada com a fé. Então eu só posso fazer parte dessa unidade, que é o corpo de Cristo, quando eu creio em Deus através de Jesus. Esse é o ponto principal da unidade. Olha o 21. Para que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então o relacionamento do Pai com o Filho deve ser a base do relacionamento da igreja. O relacionamento que Deus, que o Pai tem com Jesus, o Filho, é o espelho que a igreja tem que olhar e seguir para se relacionar entre si, mas também se relacionar para com Deus, para com o Pai. Que magnífico! E uma responsabilidade gigantesca que a igreja tem. No 23, quando ele diz: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E essa palavra, sejam perfeitos, no grego, ela é teleio. Teleio significa completos, maduros. Olha só, quando nós exercemos isso que Jesus está nos ensinando, ele fala que nós seremos perfeitos em unidade. O propósito de Jesus na unidade da igreja é para que nós sejamos maduros, para que nós sejamos completos. Ou seja, só é possível ser completo quando nós estamos em unidade. Queridos, grave isso. No Evangelho não existe carreira solo. Vida espiritual não subsiste sozinha, não existe. Eu sou crente, eu não preciso de ninguém para... Não. No Evangelho não existe carreira solo. A unidade que Jesus nos ensinou é a prova disso. Você só pode ser perfeito porque você vive com pessoas imperfeitas. Então a perfeição que nós buscamos, ela está na unidade. O Washington, não consigo ser perfeito sozinho. Agora, quando eu me junto com a Ungil, quando eu me junto com a Igreja Unida de Cumbica, quando eu me junto com a Igreja Unida de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, eu consigo ser perfeito em Cristo por causa da unidade. A unidade faz com que o corpo de Cristo seja completo, maduro. Isso é igreja. Que maravilha! E no 23 ainda, quando ele fala que tu enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então olha só, essa unidade é para que seja possível ver que Deus nos ama como Ele ama seu Filho Jesus. A unidade, ela mostra que Deus nos ama como Ele ama Jesus. Isso é um privilégio gigantesco. Você tem que olhar para si mesmo, dentro do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo e você fala assim: eu sou amado por Deus assim como Ele ama seu próprio Filho Jesus. Porque eu também agora na unidade sou filho. Glórias a Deus. E para nós concluirmos o nosso pensamento, queridos, eu quero voltar para o texto de Atos, no capítulo 2, para nós conectarmos o que Jesus falou a respeito de crer e participar da unidade. Porque em Atos 2, 44, olha o que o texto diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa palavra, estavam juntos, essa frase, no Novo Testamento judaico, ela está escrita assim: estavam unidos. Então todos que criam, a condição primeira, crer, e estavam juntos, estavam unidos. Porque eu posso estar junto e não necessariamente estar unido. O texto continua dizendo: e tinham tudo em comum. Eu posso estar junto, queridos, e não ter tudo em comum com o meu companheiro. Sabia disso? Eu posso estar no mesmo ambiente que um aglomerado de pessoas e não ter tudo em comum com eles. E não ser unido com eles. Porque a união não é sinônimo de unidade. E eu quero te provar isso. União é o ajuntamento de pessoas por uma causa. É um ajuntamento de pessoas para lutar por uma causa. Então eu posso me ajuntar com uma galera
para lutar por um determinado propósito. Porém, quando nós alcançarmos este propósito, o que vai acontecer? Cada um vai para o seu lado, vai seguir a sua vida. Futuramente nós poderemos se ajuntar novamente para lutar por outro propósito? Sim, mas isso não configura uma unidade, porque nós só estamos lutando por causa de uma meta, e quando nós alcançarmos a meta, nós nos separaremos. Agora a unidade não. A unidade é o relacionamento de pessoas que decidiram viver pelo mesmo propósito. Que maravilha! Olha a diferença. O relacionamento. Porque igreja, queridos, não é ajuntamento apenas. Igreja é relacionamento. A unidade não é um ajuntamento por uma causa. A unidade é o relacionamento que eu decido ter com o meu próximo em prol de um propósito. Aí você me pergunta, mas presbítero Washington ou Will, como quiser, qual é a diferença? Ambos não estão lutando por alguma coisa? Sim, queridos. Porém, a causa da união termina. As pessoas vão embora. E o propósito da unidade não. Porque o propósito da unidade é eterno. E o que é eterno nunca termina. Amém? Glórias a Deus. Eu espero que essa palavra curta possa abençoar a tua vida e a vida de quem você vai compartilhar essa palavra. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Siga a Ungil nas redes sociais e vamos proclamar o evangelho do reino. E todos nós somos um. Deus abençoe.